Olá, tudo bem com você? Que bom estar mais uma vez aqui com você para estudarmos a Palavra de Deus. É tão bom quando nós podemos abrir a Palavra de Deus e descobrir verdades para que nós possamos nos organizar, não é verdade? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo, a verdade nos liberta. Há uma guerra muito grande entre o bem e o mal e nós somos alvos desse bem e nós somos alvos também do mal. Satanás quer nos destruir e Deus quer nos salvar. E nós temos orientações da palavra de Deus para que possamos encontrar salvação. E então, rejeitarmos a palavra de Deus é rejeitarmos a salvação e rejeitarmos a Deus. Não temos outro livro para encontrar segurança no que nós devemos fazer. Este é o livro, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que você tem na sua casa. Vejam, eu quero tratar de um tema hoje bastante interessante. Tem a ver com aquilo que nós colocamos em nosso corpo, tem a ver com aquilo que o nosso corpo é nos dias em que nós estamos vivendo. Nós vivemos em um mundo e nós vamos nos deteriorando com tudo aquilo que o mundo coloca sobre nós. E nós vamos então perdendo o nosso vigor, a nossa energia e a nossa alegria de viver, enfermidades, dores. Por que acontece tudo isso? O que nós precisamos fazer para que possamos ter mais saúde, mais alegria, mais dinamismo? É isso que vamos estudar agora, ok? Então vamos orar a Deus para abrirmos a palavra. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes porque mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado por esse momento, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, obrigado pela salvação que nós temos no Senhor e obrigado porque nós temos a liberdade de estudar a Tua Palavra. Por favor, batiza-nos com o Teu Espírito Santo nesse momento para que possamos compreender as Tuas verdades e pôr em prática em nossa vida. Ajuda-nos a sermos cada dia mais fiéis ao Senhor, mais leais ao Senhor e que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos para este momento de estudo da Tua Palavra e abençoa os Teus filhinhos, onde quer que estejam neste momento, que a Tua Palavra alcance o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que é que nós precisamos fazer para ter alegria, ter mais saúde, ter disposição, ter ânimo? O que é que acontece que a gente vai perdendo essa disposição e vai ficando cada vez mais sem saúde, sem ânimo? Sabe, tem tudo a ver com aquilo que nós colocamos em nosso corpo. Por isso, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, o verso 1, nos faz um apelo. Isso aqui que Paulo diz é um apelo. Ele diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está nos convidando, nos chamando, apelando a mim e a você para apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional, pensante. Sacrifício. Nós não gostamos muito de sacrifícios. Eu vou dizer uma coisa para você, que para a gente perder muitos hábitos que a gente aprendeu ao longo da vida, deixá-los é um sacrifício muito grande e você precisa tomar a decisão de deixá-lo se quiser mudar a sua vida, a sua maneira de viver, se você quiser ter mais saúde, mais disposição. Então veja, por que Paulo nos conclama a apresentar o nosso corpo assim, dessa forma, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Por que Paulo nos convida a fazer isso? Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 19 e o verso 20, Paulo nos fala por que devemos apresentar o nosso corpo a Deus desta forma, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um sacrifício que agrada a Deus. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está dizendo que nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus dessa forma, porque o nosso corpo não nos pertence, pertence ao Senhor. Ele nos comprou com o sangue precioso de Jesus. Ok, se você não quer Jesus na sua vida, você não precisa se preocupar com isso, não precisa nem assistir esse vídeo, mas se você quer Jesus na sua vida, então você precisa pelo menos ouvir o que eu tenho para te dizer através da palavra de Deus nesse momento. Aqui está dizendo que você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Jesus te comprou com o sangue precioso dele. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, glorificar a Deus com o meu corpo, porque o meu corpo
é o templo, é a habitação, é o santuário do Espírito Santo. Será que o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço nas minhas atividades interfere na habitação do Espírito Santo? Será que isso tem alguma coisa a ver com a ação do Espírito Santo na minha vida? Sabe, Paulo diz que tudo que nós vamos fazer, quer seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então veja, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. É o que Paulo está dizendo para mim e para você, fazer tudo para a glória de Deus. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer em nosso corpo e fora do nosso corpo, interfere no nosso relacionamento com Deus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, verso 10, ele diz que algumas pessoas vão ficar fora do céu, porque não permitiram a habitação do Espírito Santo por causa daquilo que praticaram no corpo. Quem são essas pessoas? Ele disse, olha, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Uau! É muito esclarecedor. E é muito claro, a palavra de Deus é assim, ela é clara para nós entendermos. Eu quero que você entenda o que Deus tem para você neste momento. Agora, como é que eu vou saber que tipo de alimento eu posso pôr no meu corpo que não afeta o meu relacionamento com o Espírito Santo, que não mancha, que não suja, que não destrói o meu corpo, para que eu possa apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Olha que esse livrinho, a Palavra de Deus, também tem resposta para você. Aqui no livro de Levíticos, Deus fez uma listinha de alimentos que você pode comer e alimentos que você não pode comer. Deus falou, Deus tirou um povo do Egito, agora vocês vão ser o meu povo, vocês vão andar pela terra, vocês vão ter uma nação e vocês vão me representar, vocês vão falar para as pessoas como é que eles devem viver, como eu espero que eles vivam. Deus criou o nosso corpo, Ele sabe o que nós precisamos, o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então veja, Levíticos capítulo 11, aqui na palavra de Deus, tem todas as orientações nesse sentido. O verso 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Então veja, Deus falou para Moisés e para Arão o que está a seguir. Deus disse assim, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então ele começa, as qualidades de um animal que você pode comer, as características. Todo animal, todo que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz é um texugo do rochedo, um tipo de coelho. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Entendeu? As características de um animal que você pode comer é aquele que tem unhas fendidas, casco divide em dois e rumina. Você sabe o que é rumina, né? Remoer. Já viu? Se você não sabe, procura aí um lugar onde você pode ver uma vaca, um boi, ele vai se deitar depois de comer bastante, você vai perceber que voltam umas bolas pela garganta dele e ele remoe aquele, ele mastiga de novo e engole, que ele é remoer. Então ele tem que ter essas características. Alguns você não pode comer, como Deus disse, porque eles não têm essas características. Isso é animais de quadrúpedes que você pode comer, ok? Você já entendeu isso. Então vamos agora dos animais que vivem nas águas. São duas características. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis.
Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Então veja, dos quadrúpedes são 3 características: casco e fenda, dividido em 2, e rumina. Dos animais, dos peixes que vivem nas águas, 2 características: tem que ter barbatanas e escamas. Então tudo que não tem barbatana e escama, Deus disse, você não deve comer dele e nem tocar no seu cadáver. Isso envolve um monte de coisa que as pessoas gostam, desde camarão, lagosta, peixe de couro, isso tudo não se pode comer. Tem que ter barbatana e escama. E das aves? Das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantoso, e a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego, não podeis comer. Então, quais seriam as características de uma ave que você pode comer? Tem moela e pernas curtas. Papo, moela, pernas curtas. É uma característica de um animal limpo que você pode comer, tá bom? E então, todo inseto que voa, que anda em 4 patas, será para vós outros abominação. Essa é a listinha de alimentos que você pode comer. E tem muita coisa para você comer que não faz mal para a sua saúde. O que Deus diz para você não comer é porque Deus conhece a estrutura do seu organismo e sabe que o seu organismo não está preparado para esse tipo de carne, tipo de comida, porque vai trazer problemas de saúde para você. É por isso que Deus diz para você não comer. E aqui no verso 43 de Levíticos 11, Deus diz assim: não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por ele vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço sair da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer, disse o Senhor Deus. Ok? É Deus que está dizendo isso para você. Está aqui na palavra dele. Não tem a ver com o povo, com o costume, tem a ver com aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Essa questão de alimentação é uma coisa tão séria que Deus entrará em juízo com um grupo de pessoas. Sabe quem são essas pessoas? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 66, olha aqui, Isaías capítulo 66, o verso 16 e o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Uau, veja só. Deus vai entrar em juízo contra essas pessoas que vivem fazendo coisas que o desagradam. E uma das coisas que desagrada ao Senhor é ficar sacrificando, santificando coisas que não são santificadas e ficar comendo coisas que Ele aboliu, que Ele abomina, que nem carne de porco, coisas abomináveis, que são toda aquela listinha de coisas que você não pode comer, e rato. Percebe que Deus destacou o rato e o porco e colocou o resto todo em coisas abomináveis? É muito sério. E tão sério que no capítulo 65 Isaías volta a falar, mas volta a falar de uma coisa bem mais direcionada. Isaías fala aqui para pessoas que se dizem pertencer a Deus e que irritam a Deus. Olha só, 65 verso 1 até o verso 7. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam.
a um povo que não se chama do meu nome. E eu disse, eis-me aqui, olha como Deus é maravilhoso, não é? Pessoas que não faziam parte do povo de Deus, mas buscaram ao Senhor, acharam ao Senhor, e Deus disse, eu estou aqui. Estendia, o verso 2, estendia as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita, olha o que Deus está falando aqui através de Isaías. Me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que moram entre as sepulturas, passam as noites em lugares misteriosos, come carne de porco, tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, olha só que tipo de povo é esse, povo que diz, fica onde está, não se achegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Deus diz, és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. E ele continua dizendo, eis que está escrito diante de mim, não me calarei, eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras. Uau! Irou Deus contra aqueles que desobedecem a sua palavra, contra aqueles que destroem o templo do Espírito Santo, contra aqueles que até se acham santos por pertencer a um tipo de religião, a um grupo, dizer eu sou melhor do que você, sou mais santo do que você. Deus diz assim, você me irrita dizendo que é isso, mas comendo carne de porco, dizendo que é bom, mas eu vou pagar, eu vou dar recompensa para vocês, vou entrar em juízo contra vocês. Agora, é só alimento que estraga o templo do Espírito Santo ou que bebemos também? Veja, aqui em Provérbios capítulo 23, há uma orientação segura para mim e para você. Diz assim, Provérbios 23 e o verso 29 em diante. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Não é assim que acontece com uma pessoa que está embriagada, ou cerveja, ou álcool, ou vinho, ou bebidas fortes? Eles começam a ver coisas estranhas, os olhos ficam vermelhos, falam palavras que não deveriam falar, falam bobagem, falam besteira, se machucam, se ferem. Não é assim que Deus quer uma pessoa que está se santificando para estar com o Senhor. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus diz, eu sou santo, sede santo como eu sou santo. Nós não podemos viver nesse tipo de estrutura, de uma vida desregrada, de uma vida sem sentido, onde você perde o sentido por causa da bebida. Veja aqui no capítulo 20, Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Entende? Não é sabedoria isso. Agora, o que é que vai acontecer com uma pessoa que obedece a Deus? O que é que vai acontecer com uma pessoa que ouve as orientações de Deus? Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15, tem uma afirmação de Deus sobre o que vai acontecer com uma pessoa que ouve a voz do Senhor. Êxodo capítulo 15, verso 26. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja, a mesma coisa é para mim e para você. Nós vivemos hoje no Egito do pecado. Tudo que nós fazemos tem com base no Egito do pecado. E nós temos que ser libertos desse Egito do pecado. Tudo que nos oferece este mundo é para destruir a sua saúde, a sua paz, a sua alegria e a sua vida. Mas se você obedecer à voz do Senhor, a Bíblia afirma que Deus não permitirá que enfermidades comuns que estão nas pessoas atinjam a sua vida. Consegue entender isso? Agora, ao contrário disso, aquele que desobedece, o que acontece com ele? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, nós temos a orientação da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 e o verso 17.
Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Por isso Paulo fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, temos que não viver pelas orientações do que este mundo nos passa. Temos que viver não pelas orientações do que a indústria alimentícia desse mundo nos apresenta. Temos que viver pelas orientações da palavra de Deus. E nos alimentar daquilo que Deus disse que podemos fazê-lo, para que nós possamos honrar a Deus e glorificá-lo com o nosso corpo. E então, está disposto a mudar a sua vida? Você quer ter mais saúde? Muda a sua maneira de viver, de se alimentar, você precisa se exercitar, usar aquilo que Deus criou para nos fazer bem, dormir bem, se exercitar, beber água, tomar luz do sol e se alimentar bem. Toma essa decisão na sua vida. Tantas dores, tantas enfermidades que você tem vão ser tiradas do seu corpo só por obedecer a Deus, por comer aquilo que Deus você pode comer e beber aquilo que você pode beber. E então ser uma pessoa equilibrada com o seu corpo. Toma essa decisão hoje, de seguir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. E que Deus te abençoe para isso. Eu vou orar por você sobre esta decisão. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo conteúdo da tua palavra. Abençoe esta pessoa que está assistindo esta mensagem neste momento. Queira dar-lhe sabedoria, força, disposição para tomar uma decisão de organizar a sua vida segundo as suas orientações. Que ela possa ter a sua saúde restaurada a obedecer a tua palavra. Que o Senhor possa ajudá-la e abençoá-la. Obrigado por ouvir a minha oração e por respondê-la, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.